Muito bem, amados queridos de Deus, prosseguindo com os nossos estudos sobre maldição hereditária, sobre suas consequências, sobre como combatê-las, nós queremos trazer mais esclarecimento a você que está conosco nesta campanha muito abençoada. Queremos falar sobre as consequências da maldição hereditária. Embora Caim tenha sido o autor do pecado, sua descendência também sofreu as consequências. Eles foram separados das bênçãos que Deus prometera a Adão e a Eva, vivendo sobre a sombra do pecado cometido por seu ancestral. Isso mostra que uma maldição hereditária pode afetar não apenas a geração que peca, mas também as gerações seguintes. Outro exemplo clássico de maldição hereditária é encontrado na história do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe, influenciado por Jezabel, trouxe idolatria e injustiça para Israel. Ele se envolveu em práticas de adoração a Baal, além de cometer assassinatos e injustiças contra os inocentes, como no caso da morte de Nabote. Por causa desses pecados graves, Deus pronunciou uma maldição sobre a casa de Acabe. Eis que trarei mal sobre ti, e exterminarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe todo varão, tanto escravo como livre em Israel. 1 Reis 21 e 22. Deus, ele não apenas puniu Acabe, mas também toda a sua linhagem foi exterminada. Sua esposa, Jezabel, morreu de maneira trágica, seus filhos e descendentes foram mortos, eliminados completamente. A linhagem familiar de Acabe desapareceu. Pois é, são consequências. Nós podemos ver que a maldição sobre Acabe foi claramente estendida à sua descendência. Seus filhos, netos, não escaparam da punição, mesmo que não tenham participado diretamente dos pecados de Acabe. Isso, amados, demonstra o princípio espiritual de que as maldições podem ser transmitidas de geração em geração, afetando os descendentes de uma mesma família. Vamos ver, por exemplo, a casa de Davi. Embora Davi fosse esse homem escolhido por Deus e por Deus chamado de homem segundo o seu coração, nós podemos ver o que Davi sofreu após cometer o pecado com Batseba, que atraiu sobre ele a maldição, tanto pelo pecado do adultério, como também pelo fato de ter premeditado a morte de Urias. Aminon, seu filho, violentou sua filha Tamar. Absalão, seu filho, matou seu filho Aminon. Posteriormente, Absalão se levanta contra Davi e morre em guerra contra o reino de Davi. As consequências da maldição hereditária são graves. No caso de Noé, sobre Canaã, por exemplo, demonstra que as ações de um ancestral podem impactar fortemente seus descendentes. Cã foi o culpado pelo pecado, mas a maldição recaiu sobre seu filho e seus descendentes. Isso exemplifica o princípio bíblico de que as maldições podem ser transmitidas de geração em geração. E nós temos que ter muito cuidado com isso, meus amados, porque tem que ter cuidado. Nós temos muitos exemplos bíblicos. Os exemplos de maldições hereditárias nos ensinam que os pecados dos nossos antepassados podem ter consequência na nossa vida espiritual, financeira, na nossa vida biológica. No entanto, também aprendemos que Deus, em sua misericórdia, oferece uma solução para quebrar essas maldições através da confissão, do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, da busca de se pagar um preço, de se colocar na brecha. Embora esses exemplos mostrem a seriedade das maldições hereditárias, a Bíblia também nos oferece esperança, destacando que as maldições podem ser revertidas por meio de intervenção divina. Cristo, ele se tornou maldição por nós, para que pudéssemos sermos libertos dessas opressões malignas, como está em Gálatas 3,13, e é por meio dele que podemos romper esses ciclos terríveis que trazem tanto sofrimento. Nós temos que ter, acima de tudo, irmãos, uma certeza que Deus, ele nos ama de uma maneira tão espetacular. Olha, os padrões de comportamento repetitivo, né? Por exemplo, quando uma pessoa vê numa família o abuso de substâncias como álcool, como droga, né? E como comportamentos sexuais, imorais, né? Promiscuidade, adultério,
A violência doméstica, a desobediência, a rebeldia, esses comportamentos parecem seguir um ciclo onde membros da família, de geração em geração, repetem os mesmos erros, os mesmos hábitos destrutivos, mesmo que inicialmente tente evitá-los. É comum encontrar relatos de famílias em que, por exemplo, todos os homens acabam se divorciando ou enfrentam vícios, onde as mulheres repetidamente entram em relacionamentos abusivos. Quando esses ciclos são identificados, são comuns em várias gerações, e isso pode indicar a presença de uma maldição hereditária. Um exemplo prático: Maria cresceu em uma casa onde seu pai era alcoólatra, era violento. Apesar de seu desejo de não seguir o mesmo caminho, Maria casou-se com um homem que também era alcoólatra e teve um relacionamento abusivo. Ao investigar a história de Maria, a sua história familiar, nós vamos descobrir que seus avós, seus bisavós também tinham enfrentado problemas semelhantes a esse. Esse padrão contínuo de comportamento destrutivo sugere a presença de uma maldição hereditária. Isso é algo terrível. Há sintomas, há sinais de maldições hereditárias, porque as maldições hereditárias podem se manifestar de maneira distinta e muitas vezes sutis, enganosas. Para quem está enfrentando os efeitos dessas maldições, os sintomas podem parecer apenas parte de uma vida desafiadora, sem uma ligação direta com um problema espiritual. No entanto, um dos primeiros passos para romper com as maldições hereditárias é reconhecer os sinais, os sintomas que indicam a presença da maldição hereditária. E nós sabemos que temos que explorar esses sintomas mais comuns, o impacto que pode ter na vida de uma pessoa, ou como discernir entre problemas naturais e influências espirituais. E este discernimento é essencial para que, uma vez identificada a maldição, possam ser tomadas medidas espirituais adequadas para que ela seja quebrada. Outro exemplo prático: a família de João enfrentava problemas financeiros de geração em geração. Seu bisavó perdeu todas as suas economias, quebrou, como a gente costuma dizer. Tinha um negócio, falhou, quebrou, e aconteceu que seu avô trabalhou muito, teve uma época de homem próspero, mas morreu pobre. E assim acontece na vida de outras pessoas. O pai de João também lutou com a pobreza e agora João enfrenta dívidas enormes. Apesar de ter um bom emprego, esse ciclo de pobreza que se repete em várias gerações pode ser um sinal de uma maldição hereditária. Quer ver outro exemplo? Que são doenças mentais que acontecem muito nas famílias. Problemas de saúde física, mental, que são recorrentes, especialmente aqueles que afetam várias gerações da mesma família. Isso é outro problema de maldição hereditária. Essas doenças podem incluir condições crônicas de saúde como câncer, diabetes, doenças cardíacas, depressão, ansiedade ou outros transtornos. Embora algumas dessas condições passam às vezes despercebidas, são causas genéticas que estão gerando no ambiente familiar um desgosto profundo. É muito comum você ver na mesma família várias mulheres vivendo uma tristeza muito grande com seu casamento, com seus filhos. E esses problemas afetam a saúde das pessoas. E de repente você vê uma pessoa morrer tão jovem de infarto, ter um câncer. Isso tudo pode ser ocasionado por maldição hereditária. E vocês estão aqui para compreender isso. Outro sinal comum de maldição hereditária são os problemas financeiros. Você veja que às vezes tanta gente, você fala assim: eu estou apertado, minha irmã está apertada, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem buscar ajuda, todo mundo que eu procuro ajuda está quebrado, está sem dinheiro, está sem condição. Mas que coisa terrível! Ninguém pode me socorrer, na minha família não tem uma pessoa que tenha condições para chegar junto, para me ajudar a sair dessa situação. A presença repetida de pobreza, apesar dos esforços de trabalho árduo e das oportunidades que você tem, e você não consegue crescer, não consegue sair do lugar, com certeza existe uma maldição hereditária de miséria. Esses problemas podem ser particularmente frustrantes porque muitas vezes os membros da família parecem estar presos em ciclos de fracasso financeiro. Quer ver um exemplo? Na sua família, várias pessoas montaram lojas, abriram supermercados, vendinhas e todos quebraram. Ninguém conseguiu progredir. O ciclo da pobreza pode ser transmitido de geração para geração.
com descendentes enfrentando os mesmos problemas durante muito tempo. Nós depois vamos falar amanhã sobre morte súbita e suicídio, que também pode ter consequências na maldição hereditária. É muito importante se aperceber disso e ficar observando as coisas que acontecem para abrir os olhos e não andar na cegueira espiritual. Vamos prosseguir com a nossa campanha Quebra de Maldições, e que Jesus quebre toda maldição, que todos possam sair dessa campanha vitoriosos, cantando o hino da vitória e glorificando o nome de Jesus. Amém.